Olá, tudo bom? Nesse nosso vídeo nós vamos estar falando sobre todos os mecanismos que a apometria possui e como que isso pode beneficiar você. Então, se liga nisso, vem comigo. A apometria, ela, como a gente já falou no vídeo anterior, ela é uma técnica que utiliza pulsos apométricos, mas ela utiliza também algumas técnicas e ferramentas que eram utilizadas desde aquela época lá atrás, da época do Dr. Lacerda. E como tudo que existe, ela tem evoluções, ela tem processos de evolução semelhante a um aplicativo de celular, semelhante a algum programa de computador. E é isso que a gente vai falar nesse vídeo de hoje. Então, a gente vai estar falando sobre o ancoramento, sobre o processo de respiração, sobre o processo de visualizações criativas e a rede de amparo que o processo apométrico pode existir. O ancoramento se baseia através de você fazer uma sintonização, um pilar de luz energético, uma visualização criativa que você direciona do centro do universo, se conectando com o Sol de Sírius, o Sol de Alcione e o nosso Sol dessa constelação, passando pelo local onde você está e o local onde a pessoa atendida está. E aí, a partir daí, você mentaliza e decreta que venha conectar-se até o centro da Terra. O ancoramento, ele é uma ponte. Imagine que você está na ponta dessa coluna e aqui, no outro polo, estão toda a rede de amparo espiritual. Então, o ancoramento, ele faz uma ponte de ligação entre o plano físico e o plano extrafísico, certo? Então ele faz um link de conexão entre toda a sua rede de amparo superior e a rede que vai estar atuando para você poder fazer o processo ou você receber o processo de apometria. É importante também você entender que todo processo de apometria ele pode gerar uma desobsessão espiritual. Eu digo pode porque nem todo tipo de trabalho de apometria é um trabalho de desobsessão espiritual. No entanto, pode acontecer também. Como também pode acontecer quebra de contratos, quebra de magia, quebra de feitiçaria e muito mais, certo? Então, para que o operador da apometria, o terapeuta, que ele vai fazer a sua autocorreção ou correção, para que ele possa fazer o beneficiamento de outra pessoa sem ele ter prejuízos energéticos, ele precisa estar bem protegido, ele precisa criar um ambiente seguro, energético, para que ele possa ajudar a pessoa atendida sem ele ter nenhum tipo de ataque psíquico. Isso é uma das coisas mais importantes que você precisa entender. Então, uma boa equipe de apometria, ela vai fazer o ancoramento, que é essa sintonização com toda a rede de amparo espiritual. E a partir dessa rede de amparo espiritual, ela vai trazer todas as hierarquias, certo? E aí, com isso, você pode fazer isso daí. Não vai ser o assunto desse vídeo de hoje, mas é importante que você possa continuar acompanhando a gente, certo? Então, se está gostando aqui do assunto, se inscreve aqui no canal para você continuar recebendo mais assuntos. Clica aqui em curtir, comenta suas experiências após assistir todo o processo desse vídeo, todos os assuntos, e compartilhe com seus amigos, com seus conhecidos, familiares, com seu companheiro, certo? E assim você poder desenvolver um assunto que você vai poder ajudar aquela pessoa a ela poder evoluir, ok? Muito bem, então, dando seguimento a isso que a gente acabou de falar, o ancoramento ele vai trabalhar dentro dessa perspectiva de você ter todo um suporte seguro energético. E esse suporte ele é fundamental para quem vai atuar, para quem vai atender, seja você ou seja a própria pessoa se auto-atender, certo? E aí, nesse momento, você vai solicitar as entidades de amparo terra, entidades de amparo intermediárias e entidades de amparo superiores, que são as diferentes faixas de frequência que existem na espiritualidade. Então vamos entender isso aqui direitinho. Tudo na espiritualidade, semelhante a uma régua, existe as frequências altas, existem as frequências médias e existem as frequências baixas. Se eu for pedir para um anjo, para ele limpar um campo de magia negra e feitiçaria, o que você acha que ele vai fazer?
Ele vai delegar isso para as entidades mais terra, mais próximas do nosso corpo físico, e ele vai solicitar que entidades terra trabalhem a quebra da magia e da feitiçaria, pois eu, nessa frequência que eu estou, eu não consigo acessar. Então ele vai passar essa delegação de tarefa para essa entidade mais terra. Essa entidade mais terra, mais próxima do corpo físico, ela vai acessar a magia e vai desfazer o campo de magia. É assim que acontece no campo energético, certo? Então, em outros vídeos mais para frente, a gente vai falar quem são essas entidades terra, a gente vai falar quem são essas entidades intermediárias, a gente vai falar sobre tudo isso em outros vídeos, tá certo? Mas o que eu quero que você entenda é a visão estratégica, é esses assuntos base que fazem parte da apometria, o ancoramento. Então, o ancoramento é o início e o fim de todo o trabalho. O início, o meio, o desenvolvimento do processo e o fim. Não se faz nenhum tipo de atendimento ou autocorreção apométrica sem ancoramento. Se a pessoa tentar fazer isso, é certeza de que vai ter interferência, é certeza de que ela vai ter problemas no processo e pode até ela, o facilitador, como o grupo, poder passar mal ou ter desafios além de interferências negativadas do lado contrário da luz, ok? O ancoramento, ele vai trabalhar os pulsos, como a gente já falou, e esses pulsos, a gente normalmente dá múltiplos 7 pulsos. Então eu posso dar 7 pulsos, 14 pulsos, 21 pulsos, de acordo com a minha sensibilidade e necessidade da pessoa atendida. Cada pulso, imagine que aqui é o corpo físico, energético, emocional, mental e tem vários outros aqui. Cada pulso eu vou fazer um desdobramento desses corpos. E aí a cada pulso eu vou fatiar esses corpos para que eles possam limpar, acessar essas memórias e desdobrar isso para quê? Para que eu possa sempre limpar, despolarizar memórias, despolarizar traumas e depois eu reconectar. Isso é a essência mais simples e resumida da apometria. Mas a gente vai agora aprofundar um pouquinho mais, certo? Quando você vai fazer uma autocorreção ou você vai fazer uma correção em alguém, você precisa acessar memórias, que são chamados de registros. E existe um calhamaço de memórias e registros associados a cada pessoa, através da ancestralidade da pessoa, através da sua memória de vidas passadas, através de memórias do nascimento, da infância, adolescência até os dias de hoje e assim por diante. Decepções amorosas que você possa ter tido, bullying no colégio que você possa ter tido, experiências de abuso que você possa ter tido com seu chefe, ou com um cliente, ou com um sócio, tudo isso fica registrado e gravado no nosso corpo e na nossa mente, ok? Muito bem, entendendo isso, isso pode acabar atraindo de forma inconsciente padrões que não são saudáveis de mim para o outro, ou do outro para comigo. Por exemplo, se você pegar, por exemplo, um padrão de abuso, o padrão de abuso, ele pode ter um movimento de eu atrair pessoas abusivas para perto de mim ou de eu agir de forma abusiva em relação aos outros. Então, esse padrão ele é bidirecional. Eu atraio pessoas que vão me abusar psicologicamente, se eu tiver esse padrão no meu campo, ou eu posso acabar eu sendo a pessoa abusiva, ativamente abusiva, seja psicológica, emocional ou, em até alguns casos, fisicamente. Ok? Eu atendo com muita frequência casos assim dentro do atendimento clínico. Então, na hora que a pessoa, por exemplo, traz um exemplo de que ela foi abusada sexualmente na infância ou na adolescência, automaticamente, já no diagnóstico, na narrativa da pessoa, eu já sei que ali existe um padrão de abuso. E eu sei que ali é necessário ser despolarizado essa memória e a gente poder ir tratando isso não com uma sessão, mas com várias sessões, normalmente de 4 a 8 sessões em média, para despolarizar todas essas histórias da vida dela, da ancestralidade e de vidas acásticas, das memórias acásticas antes dessa existência. E aí, nessa hora a gente entende que existe a história de vida do João, da Maria dessa existência, mas existe também a história de outras existências que o João ou a Maria teve no passado. E aí, muitas vezes, isso inclusive é uma lei da apometria, as memórias que o João ou a Maria dessa existência está passando, em outras vidas, em outras existências, ocorreram também. E ali abriu aquele conteúdo. E aí a gente chama isso de memórias de vidas acásticas, de memórias
que estão ressonando e que estão se repetindo como um loop temporal até o tempo presente de hoje, certo? Segura aí. Existem memórias que a Maria ou o João, ele está armazenando através da sua ancestralidade. Por exemplo, se você pegar, por exemplo, o povo africano, que infelizmente teve memórias de escravidão, teve padrões abusivos, e esse padrão, que começou lá no povo da África, segundo os registros históricos, começou no século XIV, pelos próprios reis africanos, e que foi escravizando seus próprios conterrâneos, esse padrão ele abriu ali precedentes de escravidão. Então, ao contrário do que as pessoas imaginam, não foi o rei de Portugal que trouxe os navios portugueses que saiu escravizando. Não, isso abriu já muito tempo antes. E aí, esse padrão de um querer escravizar o outro, abriu naquele momento, naquela linha temporal, um conteúdo de escravidão coletivo em todo o povo africano. E aí esse padrão de escravidão, muitas vezes, eu, você, qualquer outra pessoa pode ter uma memória ancestral afrodescendente. E aí essa memória ancestral afrodescendente, ela pode vir com a carga, através do DNA, de uma memória ancestral de escravidão. Essa memória de escravidão, ela pode trazer vários outros padrões de abuso, de escassez, de prejuízos financeiros, de abandono, de submissão e assim por diante. Ok? Muito bem. Então, eu estou aqui fazendo uma breve explicação para que você possa entender a quantidade de assuntos, de conteúdos e de temas que a gente consegue trabalhar no processo apométrico. Acessos ancestrais e despolarização de memórias ancestrais, acesso dessa linha presente da vida e despolarização desses, e acesso de vidas passadas e despolarização de vidas passadas e memórias acásticas que estão ligadas a essas memórias pregressas passadas. Ok? Então, através dos pulsos, a gente vai dando comandos e a pessoa vai acessando numa linha temporal do passado ou na ancestralidade. E a gente vai despolarizando isso através de comandos, pulsos, decretos e símbolos que são ativados conforme a necessidade e conforme a questão a ser trabalhada pela pessoa atendida, certo? Outra coisa que é interessante é que você pode aprender a fazer apometria para você se autocorrigir, para você corrigir o seu campo energético, para você poder corrigir e poder utilizar para a sua vida, para você ser uma pessoa mais plena, mais equilibrada emocionalmente, mentalmente, saúde, espiritualmente, familiarmente e também prosperidade, certo? E você também pode utilizar isso para ser um terapeuta, caso você já atenda pessoas, de repente você é um psicólogo ou não, ou você trabalha em alguma área clínica de saúde, você pode potencializar como uma ferramenta a mais que vai atuar nessas interfaces sutis, nas dimensões mental, emocional, energética, e que na hora que você desdobra e limpa e corrige, isso vai impactar no corpo físico dentro de um tempo de 48 horas em diante, certo? E isso a apometria ela também pode te proporcionar. Outra coisa que a gente também utiliza são a respiração. A respiração ela é a base do processo de energização do ATP-CP. Isso aí é fisiológico, ok? Só que o que não se sabe com muita clareza e frequência é que essa respiração, que traz um gradiente de oxigenação, que traz um gradiente de ATP-CP, é a base da energização dos 7 chakras, certo? Eu não vou falar sobre isso agora, porque eu vou deixar um outro vídeo só para falar sobre chakras para você, tá bom? Mas o que eu quero que você saiba e entenda é o seguinte: sim, quanto mais eu respiro, mais eu trago entendimento e energização para todos os centros energéticos. Nós temos 7 principais chakras e, na verdade, centenas espalhados pelo corpo, que são os chakras, os centros energéticos. E que quando eu utilizo isso se potencializa em mais vitalidade, em mais expansão de consciência e mais clareza mental, ok? Outra coisa que a gente também utiliza dentro da apometria como elementos importantes é a visualização criativa. E aí onde entra um grande assunto chamado de Merkabas. Isso aí eu não vou me aprofundar tanto nesse vídeo de hoje, porque é um assunto que ele vai exigir mais conteúdos mais para frente, tá certo?
Inclusive aqui no nosso canal você já vai poder ter acesso a alguns vídeos que eu já produzi no passado e que eu vou deixar aqui para que você possa assistir e clicar aqui abaixo nos links designados, tá certo? Mas de uma maneira ainda superficial, o que são Merkabas? São estruturas que você cria através do seu campo mental, baseados na geometria sagrada, e que vão poder atuar gerando um campo de proteção, gerando uma autodefesa psíquica, com o campo do ancoramento ou sem o campo do ancoramento. Então, isso é uma coisa interessante. Com o campo do ancoramento, nesse cenário, você vai, antes mesmo de ativar o pilar de luz visualizado e decretado, e ativar através de pulsos, você já vai ativar o Merkaba em você, certo? E o Merkaba, ele vai te ajudar a te proteger contra ataques psíquicos, porque na hora que um terapeuta apômetra, ele começa a desdobrar os corpos, se tiver campo de cobrança espiritual, se tiver campo de personalidades intrusas, a tendência são essas personalidades intrusas do atendido partirem para cima agressivamente, com violência e com ódio em relação ao terapeuta apômetra. E para que o terapeuta apômetra ele não venha ter nenhum tipo de repercussão negativa, o campo de Merkaba ele vai ajudar exatamente a proteger o terapeuta, o operador, a ele não ter nenhum tipo de efeito negativo, certo? Então, isso é mais um ponto positivo importante que na hora que eu vou atender alguém, eu preciso estar lúcido e consciente do que eu estou fazendo. Semelhante a um processo de uma cirurgia. Imagine que um médico, ele não chega da casa dele e chega no centro cirúrgico direto. Ele lava as mãos, ele tem um protocolo de higienização, de preparação, ele troca as roupas dele, o paciente vai trocar as roupas dele, o paciente toma um banho antes, o paciente fica com toda uma preparação de alimentação, de ingestão, às vezes tomou alguma medicação antes, não é assim? Do mesmo jeito é o processo apométrico. Por isso que eu posso afirmar que está semelhante a um processo de cirurgia, mas ao invés de ser no nível físico, é no nível energético, ok? E que vai trabalhar cortes de enlaces energéticos e reconexões de padrões corrigidos mais elevados de consciência, ok? Então, o processo apométrico ele é um processo que ele vai trabalhar nessas interfaces energética, emocional, mental, e que quando você repercute essas interfaces naturalmente e consequentemente isso vai atualizar no nível físico de 48 horas em diante. Todo o processo ele tem esse tempo, 48 horas, algumas pessoas são menos, 24 horas, outras pessoas são mais, 72 horas em diante. Por isso que normalmente entre uma sessão e outra, a média de tempo, é em torno de 7 dias. Casos mais graves, esse tempo pode ser reduzido para 5 dias até 4 dias. Quais são os casos mais graves, Daniel? São aqueles casos, por exemplo, que a pessoa está com depressão, a pessoa está com crises de ansiedade, a pessoa está com problemas de dificuldade de dormir, certo? Aqueles casos que a pessoa está com tendências suicidas, ok? São casos graves. Então, o tempo de atendimento entre uma sessão e outra ele se reduz para 5 dias ou 4 dias. Casos comuns, 7 dias. Outros casos que normalmente a pessoa está fazendo dentro de um processo preventivo, isso vai durar aí de 7 a 10 dias, ok? Então, isso vai depender muito da pessoa atendida. Cada caso é um caso, tá certo? E aí, o Merkaba, eu vou te trazer um exemplo de Merkaba. Tá vendo essa mandala aqui atrás? Ó? Isso aqui é uma figura baseada na geometria sagrada. Então, essa figura, se você mentalizar, faça esse exercício, visualiza essa mandala durante 3 segundos, olha para ela, fixa bem ela, certo? Fixa bem ela. Agora fecha os seus olhos, faz esse exercício. Respira. Solta o ar. Isso. Respira. Solta o ar. E visualiza na sua tela mental essa mandala, você se colocando dentro dela. E você imaginando-se dentro dessa mandala, com todos esses desenhos, cores, estruturas geométricas da geometria sagrada,
e você vai ativar todos esses níveis em 5 pulsos. 5, 4, camadas por camadas. 3, camadas por camadas. 2, camadas por camadas. 1. Isso. E você vai visualizar, sentir, perceber cada um desses níveis e cores associados e te protegendo no seu campo energético. Devagarzinho você pode ir abrindo os olhos lentamente. E é isso que é um desenho. Isso aqui é uma visualização criativa. Você visualizar aquele desenho e você se colocar dentro dele, certo? Isso pode ser uma pirâmide, isso pode ser uma bola, uma esfera, isso pode ser qualquer desenho que esteja dentro da geometria sagrada. Daniel, como é que eu vou saber quando o desenho está dentro da geometria sagrada? É só você olhar para aquilo e você sentir harmonia. Tudo que está ligado à geometria sagrada está dentro de um padrão harmônico. Ou seja, existe uma simetria, existe um padrão de fluidez e simetria. Não é uma coisa torta, garrante, não é uma coisa torta, mal feita. Tudo da geometria sagrada são processos simétricos. Se tem algo para cima, tem algo para baixo. Se tem algo para o lado direito, tem algo para o lado esquerdo. Ou seja, é simétrico. Se tem uma coisa para cima, tem outra coisa também para cima se complementando. E assim por diante, certo? Então, essa estrutura que você olha para ela e vê simetria, que você vê beleza, que você sente uma vibração boa, isso é baseado na geometria sagrada, certo? E aí com isso, você vai conseguir criar um campo de proteção. Isso são os Merkabas. Outra coisa que acontece com muita frequência dentro da apometria é você ativar a sua rede de amparo, certo? Essa rede de amparo, ela é uma rede de amparo espiritual. Então, você vai ativar a rede de amparo do ponto base, que são as entidades de defesa no nível de frequência mais básico, mais baixo. Você vai ativar a rede de amparo das entidades de frequência média e dá o pulso. E você vai ativar as entidades de defesa no nível elevado de frequência e dá o pulso, certo? Isso é o que já vai fazendo parte do ancoramento. Outra coisa que é importante você entender é: só faça o ancoramento se você for trabalhar energeticamente, ou por você, ou pelo outro. Então, isso é uma dúvida muito frequente que os meus alunos acabam fazendo. Então, por exemplo, eles vão dormir e eles acham que para eu ir dormir eu preciso fazer o ancoramento. Não, não preciso fazer. Você só vai ativar o ancoramento ao dormir se você se comprometer com a hierarquia espiritual. No sono, durante o período do sono, que o seu corpo físico estiver descansando, você vai se desdobrar e vai trabalhar no plano astral. Aí sim, o ancoramento ele funciona e ele é importante para isso. Aí você deve fazer isso. Mas se você não quer fazer isso, se você quer falar assim, não, Daniel, eu quero descansar fisicamente, energeticamente, mentalmente durante todo o período da noite, e eu não quero trabalhar. Pronto. E aí você vai simplesmente ativar um Merkaba e não vai ativar nenhum campo de ancoramento. Simples assim, certo? Então, é você entender o que você quer e alinhar-se e deixar em congruência com aquilo. Se eu não quero trabalhar à noite, eu quero só descansar meu corpo físico, eu vou ativar apenas um Merkaba ao meu redor e com isso, ali, finalizo o processo e eu vou dormir. No dia seguinte, eu ativo e reforço esse mesmo Merkaba ou outro Merkaba e com isso eu passo o restante do dia me protegendo para não ter nenhum tipo de energia externa intrusa entrando no meu campo e me bagunçando o meu campo energético. Para isso que servem os Merkabas, ok? Por isso que eu produzi outros vídeos que vão estar aqui embaixo ou aqui no cantinho, tá bom? E aí com isso você vai poder aprofundar mais sobre isso. Tá gostando do assunto? Clica aqui em curtir, comenta o que você gostaria de saber mais e fala para mim o que você gostaria de aprender mais desses assuntos que eu estou fazendo, que eu estou falando, que eu estou aprofundando sobre a apometria, certo? Se está gostando, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para você poder receber da plataforma todos os vídeos que eu vier produzir
Porque a minha missão, o meu desejo é despertar a sua consciência, é fazer com que você seja uma pessoa mais lúcida, mais engajada no seu processo de evolução. E eu entendo que na hora que você tem mais consciência, que você sai do processo de adormecimento e entra no processo de despertar de consciência, você impacta positivamente em todo o inconsciente coletivo, sendo uma pessoa co-criadora, um co-criador positivado, e não mais um co-criador ao léu, automático, que está co-criando coisas negativas no inconsciente coletivo e que não está mais produzindo lixo psíquico para o inconsciente coletivo, certo? Então, essa é a minha missão, é fazer com que você possa desenvolver e poder trabalhar dentro de um processo de evolução, ok? Muito bem, vamos agora falar sobre personalidades intrusas. O que são personalidades intrusas? São personalidades externas ao eu que vêm para tentar interferir, me tirar de foco evolutivo, drenar o meu campo energético. Tudo aquilo que não está ligado ao eu são personalidades intrusas. A gente vai produzir outros vídeos no futuro para falar sobre esse assunto, tá? Porque é um assunto muito complexo e não dá tempo de falar nesse vídeo agora. Mas o que eu quero que você entenda agora, o princípio básico é o seguinte: personalidades intrusas são personalidades negativadas que não fazem parte do meu eu, ok? O que é diferente de subpersonalidades, certo? Na época do Dr. Lacerda, ele definia subpersonalidades e níveis de consciência, que se você parar para ver é muito parecido. Então ele definia níveis e personalidades intrusas. Personalidades intrusas a gente acabou de falar. E níveis de consciência são as extensões da minha consciência, são as extensões da minha personalidade. Então vamos entender isso aqui direitinho. Se eu tenho uma personalidade medrosa, que vive com medo e que vive com paralisias, existe uma subpersonalidade do meu eu, que é o medo. Essa subpersonalidade, ela vai criando formas de pensamento de medo. Ela vai criando formas de pensamento de dúvidas, inseguranças. E essa subpersonalidade, se eu não tomar cuidado, que é uma extensão da minha personalidade, ela pode começar a gerir e co-criar coisas tóxicas, certo? E aí quando a gente vai olhar um caso específico, a gente vai percebendo que não tem mais nada ali espiritual. Depois de 3, 4, 6, 8 sessões, cada caso é um caso, a gente percebe que não tem mais nada espiritual ali a tratar. E o que tem ali? Subpersonalidades. Existem níveis de consciência que precisam ser trabalhados, que são uma extensão da consciência da pessoa, que precisa ser olhado, trabalhado e corrigido. E a apometria também pode corrigir isso, mas vai depender do quanto a pessoa está aberta a se transformar. Existe uma lei na apometria que diz o seguinte: 10% é a parte do terapeuta e 90% é a parte do atendido. Em outras palavras, o que isso quer dizer? Que 10% é a responsabilidade do terapeuta, eu aqui como facilitador do seu despertar, e 90% é a sua parte, de você entender isso que eu estou falando, por exemplo, e você colocar em prática isso. E você fazer com que isso se transforme em vida, em transformação. Em outras palavras, num processo de atendimento, não adianta de nada você atender uma pessoa com apometria e ela continuar com os mesmos padrões, os mesmos hábitos que ela tinha nos últimos 5 anos. Não vai acontecer nenhuma mudança. Ela não vai ter mudança de verdade. E o pior, ela vai dizer que você foi o mau terapeuta, que você não orientou ela. Entende? E aí é nessa hora que a gente precisa trazer essa consciência. Por quê? Porque se a pessoa atendida ela não se transformar, a grande verdade é que nada vai acontecer. Ela vai, metaforicamente falando, é mais ou menos assim. Você limpa e ela se suja. Aí você limpa de novo, ela entra no novo padrão e ela própria se suja. Certo? Deixa eu te contar uma história de um caso. Por questões de cosmoética e ética terapêutica, eu não vou citar nomes. E se eu for citar nomes, eu vou citar nomes fictícios, tá certo? Então, eu vou falar o caso fictício
do Matheus. O Matheus era um caso que ele veio até mim relatando dificuldade financeira, certo? Então o Matheus, ele estava com o campo profissional e financeiro dele todo parado. Essa foi a demanda principal que trouxe. Essa foi a dor do Matheus. Quando eu fui abrir o campo dele e fui fazer uma medição radiestésica com a permissão dele, essa medição radiestésica a gente consegue medir, através do nome completo e data de nascimento, uma série de elementos. E ali tinha cobrança espiritual, ali tinha padrões repetitivos da ancestralidade e promiscuidade, ali tinha padrões de abandono, padrões de abuso, padrões de autoridade e poder, ali tinha conteúdo de escassez, ali tinha lavas astrais, ali tinha miasmas, ali tinha vários elementos no chakra básico, como chips, implantes, placas, que estavam drenando a energia do chakra básico dele e estavam induzindo ele a repetir padrões de promiscuidade. E aí, quando eu fui falar tudo para ele, o diagnóstico, eu perguntei assim, vem cá, você está tendo dificuldades no seu relacionamento afetivo? Porque ele, oficialmente, ele era casado, né? E aí ele falou, eu tô com dificuldades. E como é que tá a sua vida sexual? E aí ele relutou um pouco, relutou, e até que ele falou que ele estava indo em prostíbulos. E ele ia com muita frequência. E ele achava que aquilo era normal, que ele poderia ir prostíbulos, mantendo um relacionamento com a pessoa, mas energeticamente falando, o campo dele estava totalmente contaminado. E o pior, ele estava contaminando energeticamente a esposa. E o pior, ele ainda poderia trazer doenças sexualmente transmissíveis para a esposa se ele não se cuidasse. Ele me alegava que ele estava fazendo sexo em prostíbulos com preservativo. Ok. Mas energeticamente falando, o ambiente de prostíbulo é um ambiente muito denso, que tem muita larva astral, que tem muitas formas de pensamento, de promiscuidade. E, obviamente, existe um quadro obsessor especializado para vampirizar a energia sexual. Eu não vou me aprofundar nesse assunto, porque isso aí é um assunto para um outro vídeo. Então, se você quer aprofundar mais sobre esse assunto, escreve aqui embaixo, quero aprofundar esse assunto específico, ok? E aí eu vou produzir um outro vídeo sobre isso. Muito bem. Fato é esse que eu falei para ele o seguinte, querido, olha, eu não estou aqui para entrar no julgamento, eu estou aqui para te trazer evolução e a minha parte é de 10%. Então, o que eu oriento para você? Corte esse padrão de ir em prostíbulo. Se você quer prosperar, se você quer realmente de verdade prosperar de verdade, você precisa cortar esse padrão da promiscuidade. Porque esse padrão, ele atrai miséria para você. Aí ele arregalou o olho e falou assim, nossa, eu achava que era uma coisa tão comum. Por que era comum? Porque era um padrão ancestral. O avô dele fazia isso, os tios, irmãos do pai dele faziam isso, o pai dele fazia isso, e eles levaram ele, quando era adolescente, a perder a virgindade num prostíbulo, certo? E aí, ele achou que isso era normal. Então, pegando esse exemplo, dentro da personalidade dele, existia uma subpersonalidade que era a promiscuidade. E essa subpersonalidade, assim como outras, ela estava sabotando o processo dele financeiro. E aí chega um momento que você limpa o quadro obsessor, você limpa, mas se você não limpar esse padrão da promiscuidade, o que vai acontecer? Daqui a 3 meses, 4 meses, volta tudo de novo. Por quê? Porque ele não trouxe despertar de consciência. E aí, nessa hora, a gente tem que trazer a consciência para a pessoa, certo? A gente tem que trazer a lucidez para a pessoa e fazer ela entender de que, na verdade, ela é o agente causador do seu processo obsessivo. Obviamente que isso é muito inconsciente. Ele não tinha essa consciência disso, ok? Mas isso foi todo um processo, que eu fui falando na primeira sessão, aprofundando na segunda. Nas 3 primeiras sessões, ele não tinha lucidez para isso, não tinha. Ele só foi começar a entender isso na 4ª sessão, porque o quadro de chips e implantes era tão grande na rede neural dele e no chakra básico, e que eu falava, parecia que eu estava falando com a parede. Aí eu respirava e entendi, ok, vamos aqui para correção apométrica. E aí, tome limpeza, tome limpeza, tome limpeza.
Depois da terceira sessão que ele começou a entender isso melhor. Por quê? Porque a gente foi despolarizando padrões de ancestralidade e que ele achava normal a promiscuidade. Olha que loucura isso, cara. Olha que coisa insana. Mas isso para ele era algo normal. Isso para ele era algo automático. E é essa capacidade de transformação que a apometria faz. Hoje ele é uma outra pessoa. Foram feitas 8 sessões de tratamento. Ele se transformou, ele ressignificou e hoje ele é uma pessoa incrível, que continua casado com a esposa, já se reconciliou com a esposa. Eu não sei se ele chegou a falar isso, que ele ia em prostíbulos com a esposa, muito provavelmente não, mas não compete a mim como terapeuta falar faça isso ou não, mas compete a mim como terapeuta trazer consciência, para ele não repetir mais o padrão anterior, certo? E é isso que nos escritos passados falava, vai e não repita mais o mesmo erro, certo? Eu não gosto de trazer o termo peques mais, porque eu acho que isso tem um gradiente religioso muito forte. E eu procuro tirar esse padrão religioso de culpa, de medo, de julgamento e trazer consciência. Vai e não repitas mais o padrão anterior, que não é mais saudável, certo? Então é importante trazer esse entendimento. Então a gente vai ficando por aqui, finalizando esse assunto. Gostou? Clica aqui em curtir, comenta aqui qual o assunto que você gostaria de saber mais e o que você se identificou mais e quer aprender mais. E eu estou aqui para te ajudar, tá bom? Compartilhe em grupos de espiritualidade, compartilhe esse assunto em grupos evolutivos para você poder ajudar mais pessoas, tá bom? E se inscreve aqui no canal. De tempos em tempos eu faço cursos de formação de apometria, para que você possa ser uma pessoa mais lúcida, autossuficiente energeticamente, para que você possa se corrigir o seu campo. E se você quiser, você ser um terapeuta e atender outras pessoas, tá? Então, aqui embaixo tem um link para que você possa ficar atualizado e receber os links, as datas dos futuros cursos que vão acontecer no futuro, tá bom? Então, querendo ter mais informações sobre isso, clica aqui embaixo no link e você vai entrar numa página para você poder colocar alguns dados seus, seu nome, seu e-mail, seu telefone de WhatsApp, e ali você poder receber a data da próxima turma que vai acontecer, tá bom? Eu te aguardo e um forte abraço. Até o próximo vídeo. Até lá.